Salve Maria, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Magnificat. Salve Maria, irmão António. Salve Maria, irmão Francisco. Uma alegria estarmos aqui mais uma vez. E hoje vamos falar sobre as cerimónias da Semana Santa. Portanto, o auge do ciclo litúrgico, não é? Não sei se podia dar primeiro um apanhado geral de que cerimónias é que são estas e depois explicar cada uma delas. Sim, a Semana Santa, assim, objetivamente, ela vai desde o Domingo de Ramos até ao Domingo de Páscoa, até à Vigília Pascal. E então nós vamos concentrar-nos mais na questão do Tríduo Pascal, que são os 3 dias de preparação para a Páscoa, que é Quinta-feira Santa, Sexta-feira Santa e Vigília Pascal, que começa já no sábado, às vésperas de domingo. E, entretanto, como já foi dito, toda esta semana começa com o Domingo de Ramos, em que se comemora a entrada de Nosso Senhor em Jerusalém, toda essa cerimonial. E depois, na segunda, terça e quarta, a Igreja já vai preparando, através da liturgia, principalmente a liturgia da palavra, vai preparando os fiéis para então este auge do ciclo litúrgico, que é o Tríduo Pascal. É um auge, estas cerimónias, principalmente para preparar então a Páscoa. Nós sabemos, o Catecismo diz-nos que a Páscoa, a ressurreição, é a principal cerimónia de qualquer católico, em que tudo gira em torno da ressurreição, como é o caso, sei lá, do domingo, né? Os católicos santificam o domingo, etc. Então, por causa disso, tudo gira em torno do domingo da ressurreição. Então, para isso, a Igreja colocou 3 dias, 3 cerimónias lindíssimas, para nos preparar para esse domingo da ressurreição. E cada cerimónia, portanto, lembra-nos uma etapa da paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo e da sua paixão e ressurreição, não é? Sim. Então talvez começamos pela primeira. É para a primeira Quinta-feira Santa. Então, esse dia é um dia muito interessante, que já começam os primeiros detalhes. Nós vamos falar muito mais da parte dos detalhes, dos simbolismos, o que é assim, é a liturgia, né? Todos os atos litúrgicos, os cerimoniais que são feitos para ajudar quem está a assistir, não é? A conseguir entender, porque às vezes se a pessoa não sabe, pode passar despercebido alguns detalhes. Sim, inclusive vamos ver aqui com o nosso editor e tudo, que coloca algumas imagens, ou talvez uns clipes, vai interrompendo aqui o nosso podcast para colocar alguns trechos de algumas partes da cerimónia, ou algumas fotos, para que se entenda melhor cada parte. Mas na Quinta-feira Santa, então, celebra-se principalmente, ou seja, celebra-se a missa da tarde, a missa solene, é a missa da instituição da Eucaristia e do sacerdócio também, que são 2 instituições, 2 sacramentos que Nossa Senhora instituiu na Quinta-feira Santa. Entretanto, também tem um detalhe bem interessante, porque nesse dia só pode haver 2 missas. Uma missa da manhã, que se chama a missa crismal, que é a missa que normalmente o bispo reúne todo o clero da sua diocese. Sim. Ele abençoa os óleos crismais, o óleo do crisma, o óleo das unções, que são feitas com o sacramento da extrema-unção, os óleos que são usados no batismo, são todos abençoados nessa missa crismal com todo o clero. É uma missa que se costuma fazer da parte da manhã. Depois disso, não pode haver missas particulares. Então, há uma missa, que é a missa então da instituição da Eucaristia. Portanto, os óleos a parte dos óleos que são abençoados nessa missa são os óleos que são usados ao longo do ano, depois pelos vários sacerdotes. Sim, nos sacramentos. E então, essa missa é uma missa que já começa ao final da tarde, ao entardecer. Agora a missa da tarde, que é a missa da instituição da Eucaristia, e já começam os primeiros simbolismos, porque essa Quinta-feira Santa, o final, já é quando Nosso Jesus Cristo vai ser preso, a oração no Horto das Oliveiras, a própria instituição da Eucaristia. Se formos por ordem cronológica, então a instituição da Eucaristia, a última ceia, depois a oração no Horto, prisão de Nosso Jesus Cristo, todo o julgamento noturno, e até chegar à sexta-feira, propriamente a crucifixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. A dia exatamente a traição, não é? Portanto, a traição. Então, esta missa é uma missa que tem esse lado da alegria
E ao lado o lado da tristeza, então começa com a parte da alegria, porque é a missa da instituição da Eucaristia e do próprio sacerdote, a missão do sacerdote, e é uma das coisas mais bonitas, até doutrinariamente, porque foi o sacramento que o nosso Jesus Cristo escolheu para permanecer sempre entre nós. É a Eucaristia, tanto Sim. quando está no sacrário para nós adorarmos, mas enquanto Eucaristia, alimento espiritual para a nossa salvação. E então, por esse lado, é uma missa festiva. Então, no meio dos 40 dias de quaresma, de penitência, então, o primeiro dia do tríduo, uma missa festiva, em que os paramentos são brancos, ou dourados até, são paramentos solenes. Então vínhamos com roxo até agora, tirando algumas Sim. exceções, e de repente na quinta-feira dourado, do branco dourado. Do brancos ou dourados. Viram que a partir do quinto domingo da quaresma cobrem-se as imagens com o véu roxo, né? Sim. Inclusive o crucifixo, a cruz que fica sobre o altar também tem um véu roxo, e nesse dia coloca-se um tecido branco. Exatamente, porque tudo já é da alegria, da instituição da Eucaristia, continua a estar velado, tudo muito bonito, que é que continua a estar velado, mas é um véu. E tem flores até, não é? Com flores e instrumentos, isso com tudo, sim, a solenidade máxima, para celebrar exatamente a instituição da Eucaristia e a última ceia. Então toda essa... A missa começa com cortejo, com os instrumentos, com cruz processional, etc. E depois chegamos à antífona de entrada, que também tem um detalhe bem interessante, que é a antífona de entrada, escolhida pela Igreja, é em latim o Nous Autem, que é uma da meia epístola de São Paulo, que é toda a nossa glória está na cruz de nosso Jesus Cristo. É uma frase assim famosa, que até existem também versões em português de músicas muito bonitas. Então, e ao mesmo tempo já temos essa questão da instituição da Eucaristia, mas já vai dar aquela... Não vamos esquecer que estamos na Semana Santa, e no dia seguinte Nosso Senhor ofereceu-se na Eucaristia, mas também ofereceu-se na cruz por nós, para a nossa redenção. E então já vai dizer: toda a nossa glória está na cruz de nosso Jesus Cristo. E tem uma melodia gregoriana muito bonita, né? Depois já fica aqui talvez um convite, né, para quem nos está a assistir, que temos as cerimónias, os arautos, como também nas paróquias temos as cerimónias de Semana Santa, do Tríduo Pascal, e vale a pena todos participarem, fazerem um esforço para participar dessas cerimónias, vão ser muito bonitas. E então, até depois da antífona de entrada, então, sobre essa questão do sofrimento, no fundo da glória de um cristão, também passa pela cruz. Portanto, é uma missa gloriosa, mas lembra que a glória está na cruz, não é? De sofrimento. E depois vamos a falar em glória também, vamos para a glória mesmo, na glória, que nessa missa não se canta glória durante a quaresma toda, e então aqui nesta missa, porque é a ação de graças, dar um hino angélico, e aí novamente os sinos voltam a tocar, os sinos que também não se, ou seja, omitem-se muitas vezes os sinos durante a quaresma, e aí tocam os sinos, enquanto está a tocar o Glória, os sinos tocam, o bimbalhar dos sinos, para exatamente dar essa alegria da instituição da Eucaristia. E um detalhe interessante, que a partir desse Glória até à Vigília Pascal, até ao Glória da missa da Vigília Pascal, não se vai tocar mais sinos, e tem alguns locais, os arautos fazem assim, que substituem os sinos por umas matracas, que são uns instrumentos assim, feitos de umas madeiras com uns ferros. À medida que a pessoa vai tocando, ouve-se muito especialmente naquelas procissões de Semana Santa. Os espanhóis têm mais, mas em Braga também tem aqueles penitentes, normalmente com capuz, assim. Que agora não estava a fugir o nome em Braga, o nome português também. Sim, também. Não sei se são os farricocos, talvez. Não me lembro. Se houver alguém aqui de Braga, comenta nos comentários o nome. No caso, ver como é que se chamam esses penitentes, os portugueses, já não descalços. Alguns têm uma espécie de uma matraca assim, girando e então são seco.
Sim. Exatamente, simboliza já os soldados romanos, a prisão, as lanças, e então desaparecem os sinos, sinal de alegria, de júbilo, e substituído pelas matracas. Inclusive, já passamos um pouquinho a parte da missa, quando chega na hora da consagração, que é o costume na elevação do cálice e da hóstia, que normalmente se tocam Um sino, e nesta missa já não se tocam-se as matracas, assim, bem, já para colocar-se em prostração de espírito. Para era essa bonita esta parte ter o vídeo da elevação com as matracas, talvez então, pôr na edição depois. Senhor editor se coloca. E então, neste dia do Glória, depois do Glória, tocam os sinos e depois não se tocam mais os sinos até à Vigília Pascal. Depois do Glória, chegamos à parte das leituras e também temos muito interessante que na liturgia da palavra de Quinta-feira Santa, a primeira leitura fala-nos, isto não é homilia já, não estou a brincar, mas fala-nos do êxodo. Sim. E da Páscoa em si, da morte dos primogénitos e de Moisés, a dizer que a Páscoa dos judeus, da passagem do anjo exterminador, a passagem que eles tinham que comer o cordeiro, o pão ázimo, tudo essa a Igreja recorda-nos dessa questão do êxodo e da passagem, do sentido da Páscoa. Que era um símbolo do que viria com o Nosso Senhor, não é? Sim, essa passagem pela morte e a ressurreição. Depois temos o Salmo que é baseado em São Paulo, o cálice de bênção, é a comunhão de sangue de Cristo. Sim. E depois, e a segunda leitura é sobre a instituição da Eucaristia, que São Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, tem a fórmula da consagração está escrita. Todo, que é até interessante ver como então, São Paulo não estava na última ceia, mas tinha toda a doutrina, claro, obviamente, mas ele fez questão de passá-la para os cristãos. Sim. E no Evangelho tem uma cena lindíssima da última ceia, que é a questão do lava-pés. Sim. Todo esse ato de humildade que Nosso Senhor fez em relação aos discípulos, tudo colocar-se nessa posição e lavar os pés dos discípulos. Que São Pedro não queria, pois Nosso Senhor insiste, se não lavar não teres parte comigo, etc. Sim. E é muito interessante. E aí termina o Evangelho e aí começa, ou seja, a missa transcorre normalmente. Na parte do ofertório tem um cerimonial opcional que a Igreja colocou, que é a questão da cerimónia do lava-pés. Algumas paróquias fazem, outras igrejas, depende, mas fica muito. É um cerimonial, liturgia assim, opcional. E esse havia até um à parte, um costume em Espanha, do rei nesse dia lavar os pés de algumas pessoas, iam ao palácio para lembrar isso. Não é uma cerimónia litúrgica, mas faziam esse cerimonial também. E aí depois a missa transcorre normalmente, com toda a solenidade, até chegar à comunhão e à ação de graças. E aí já começam então todos os detalhes, os simbolismos para entrarmos na questão no fundo, Nosso Senhor sai da última ceia, né? E vai para a oração no Horto das Oliveiras com os apóstolos. E então isso é simbolizado através do translado da procissão com o Santíssimo Sacramento. Então deixa-se um cibório com a reserva, também um detalhe, com a reserva do Santíssimo Sacramento que vai ser usada na sexta-feira. Já vamos chegar lá, mas na sexta-feira não há missa. Sim. É impressionante, é o único dia do ano. Ou seja, se considerarmos também sábado, porque a Vigília Pascal seria uma missa de domingo, né? Sim. Então sexta e sábado, santos, não há missa. Então a Igreja diz para guardar uma reserva santíssima, que está no monumento, no sacrário, que para as pessoas poderem comungar. Aliás, esta missa já começa com o sacrário vazio, não é? Começa com o sacrário vazio, sim. Então todo o Santíssimo é consagrado nesta missa. E então deixa-se o cibório em cima do altar e terminando a ação de graças tem o oremos, pós-comunhão, como habitualmente, e depois disso começa uma procissão com o Santíssimo, com umbrella, com o turibo, naveta, velas, círios. Sim. O ideal é fazer uma pequena procissão pela igreja, porque todos os fiéis possam adorar Nosso Senhor, e essa procissão vai se encaminhar até ao monumento, que às vezes pode ser uma capela lateral, uma sacristia,
não é a igreja, não pode ser o altar principal, alguma capela lateral, em que vai ser esse monumento, vai ser o símbolo da prisão de nosso Jesus Cristo. Ou seja, o nosso Jesus ficou preso e vai ser colocado nessa entre aspas, prisão para as pessoas possam rezar, possam estar lá, e tem muitos simbolismos esse monumento. Que depois vai ser, ou seja, as pessoas vão ficar em vigília durante a noite. Sim, podem fazê-lo. Podem ficar em vigília, a rezar. E eu tinha aqui uma anotação que explicava exatamente isso, que essa vigília e esse nosso estar lá, parado, preso, simbolizava também todo o julgamento que o nosso Senhor passou durante a noite. Até uma coisa, um pormenor interessante que daria outro podcast, mais no próximo ano, não sei, que é exatamente sobre os erros. Os erros jurídicos. Que na altura Pilatos, Caifás, fizeram com o nosso Jesus Cristo. São mais ou menos 26, acho, 26, 27 erros jurídicos pela qual o nosso Jesus Cristo foi ilegalmente condenado à morte. Sim. Uma coisa assim assustadora. Mas isso é estar lá no monumento. Simboliza, então ele estava disponível para ser maltratado, para ser insultado, para ser açoitado, tirar as suas vestes, as humilhações que o nosso Senhor passou. O nosso Senhor está ali no monumento, e as pessoas que passam lá simbolizam também isso. Claro que as pessoas vão para rezar, mas simbolizam esse lado da oração, da prisão do nosso Jesus Cristo. E então, terminando a procissão do Santíssimo, chega ao monumento e fica lá em adoração. E só para terminar essa parte do monumento, que depois já vamos passar para o último cerimonial de Quinta-feira Santa, também muito interessante que há alguns locais, na Espanha tem muito, em Portugal, principalmente em Braga, que celebra a Semana Santa com mais afinco, com mais tradição. Também tem isso, que é a pessoa visitar os 7 igrejas, 7 monumentos durante a Quinta-feira à noite, né? E inclusive indulgências que só o fato de rezar 30 minutos diante de um monumento qualquer já dá uma indulgência plenária. Mas tem essa tradição de passar nas 7, porque depois até trouxe aqui este livrinho que não sei se alguns devem ter, às vezes nos arautos circulam por aí os livrinhos, mas é sobre o relógio da paixão de nosso Jesus Cristo, e que tem o passo a passo cada hora. E durante a noite, o nosso Senhor passou em 7 locais, assim, foi de um morto, foi não sei o quê, foi para a casa de Caifás, foi para não sei o quê, e são 7, então o simbolismo das 7 igrejas pelas quais a pessoa pode passar. No fundo é como se a pessoa acompanhasse Nosso Senhor no seu passo a passo. Uma espécie de via sacra, assim. É um costume bem interessante. E aí nós chegamos, termina esse lado festivo, que foi uma procissão até triunfal, assim, vai até ao monumento. É depositado no monumento, e aí os sacerdotes, diáconos, todo o séquito litúrgico vai-se preparar. O sacerdote tira os paramentos dourados ou brancos, os diáconos também, e aí colocam a salstola roxa, faixa roxa, sem casula, mais simples, e começa um cerimonial muito bonito chamado desnudação ou desnudamento, depende um pouco de desnudamento dos altares, em que também vai simbolizar toda essa questão da prisão de nosso Jesus Cristo, que vai-se fazer o quê? Tem o altar que está com todo o esplendor da missa festiva, vai ser desnudado, ou seja, vão retirar tudo. Sim. Essa parte era interessante também pôr aqui um vídeo, porque mais do que descrever, claro, a pessoa vê pelo vídeo, mas o vídeo é com o objetivo de que a pessoa possa participar e porque ao vivo, claro, que é completamente diferente. E é interessante então que o padre começa o desnudamento com uma antífona, que é: dividiram entre si as minhas vestes e deitaram sorte sobre elas, que é do Salmo 21, e aí o coro começa a cantar o Salmo 21, que é exatamente, começa com as palavras que o nosso Jesus Cristo disse no alto da cruz: meu Deus, porque me abandonaste? Sim. Então é um salmo muito bonito, e à medida que o coro vai cantando, várias versões de música, mas quando é em gregoriano, é um rectostone assim mesmo, muito simples mesmo, bem quaresmal assim, e aí os acólitos, os diáconos, os sacerdotes vão
retirando tudo. Então tiram as flores, tiram a cruz, como dissemos Sim. no início, que estava com um véu branco, ele retira e fica o rosto outra vez, depois deita a cruz no chão, tiram Sim. as velas, apagam as Isso velas. é daqueles cerimoniais assim indescritíveis quase, Sim, porque sim. ou a pessoa viu, ou por mais que se descreva, por mais Sim, que se sim. fala, não dá para É difícil. não dá para descrever. E, então, terminando todo esse cerimonial, as luzes também se vão apagando da igreja, Sim. as mesmas luzes, até que termina, o sacerdote volta a repetir as mesmas. Quando termina já está, não tem nada, não é? Ou seja, tem nada. o altar, Inclusive flores, as toalhas, tudo. Mas tudo isso com o simbolismo das as vestes do nosso ser que foram tiradas, divididas, não sei, tudo. Sim. No fundo, apagou a luz, né? As velas, Sim. a fé dos apóstolos já começa a esmorecer, porque já fogem, alguns já começam a fugir. Sim. Então é tudo muito bonito esse simbolismo e termina então com o sacerdote que volta a repetir a mesma antifa e sai todo o cortejo litúrgico em silêncio. E claro, ou seja, nenhum detalhe foi deixado ao acaso, não é? O que bonito Sim. na cerimónia de Semana Santa é isso. São 2000 anos de tradição da Igreja que cada detalhe simboliza algo da vida de Nosso Senhor, da paixão de Nosso Senhor. Não é? E o último detalhe, antes de passarmos para a Sexta-feira Santa, que imaginem a repulsa ao ósculo, ao beijo que Judas deu a Nosso Senhor, o beijo da traição. O sacerdote, no fundo, o altar, que é a representação de ele sai da cerimónia sem fazer nenhuma vénia, nenhuma genuflexão, nada, não há nenhuma reverência. O altar está completamente despojado. Sim. Em repulsa a esse ósculo de Judas. Também não dissemos antes, mas toda esta missa evidencia-se muito o papel de Judas, né? Na liturgia do Evangelho, em várias partes, inclusive temos músicas de Semana Santa lindíssimas. Sim. Que podemos fazer um dia destes um podcast só sobre as músicas de Semana Santa. Mas Tomás Luís de Vitória podemos já deixar uma música que é essa, que acho que é essa que ia mencionar, sim. Que é Judas Mercator Pésimos, de Tomás Luís de Vitória. Tomás Luís de Vitória tem várias músicas para o Ofício das Trevas, que é uma liturgia mais antiga, que se rezava várias antífonas em gregoriano, depois foram musicadas em polifónico por Tomás Luís de Vitória, que era um padre de Ávila. Depois foi morar para Roma e era professor de seminário lá em Roma de música. Então daí começou a fazer todas essas músicas lindíssimas. E então essa música é exatamente o Judas Mercator Pésimos, que diz que Judas foi o péssimo negociante, mercador, né? Fez o pior negócio da vida, né? Que trocou Nosso Jesus Cristo por 30 moedas. Depois a mais à frente da música tem melhor seria que não tivesse nascido. Que é a frase de Nosso Jesus Cristo. Vai ser de maldição que a Nossa Senhora disse de Judas. E aí então termina. Começa em triunfo e acaba na prisão, na angústia, na tristeza. No início assim da paixão. E termina essa missa, o cerimonial, e aí as pessoas rezam junto ao monumento. Como já foi dito, podem receber essa indulgência planária também, de participar. É interessante que a Igreja é pródiga em indulgências, porque a pessoa recebe indulgência planária aqui na visita de meia hora ao Santíssimo Sacramento e também quem participar da procissão, quem cantar o Tantum Ergo e o Pange Lingua, ou seja, o Veneremos, Adoremos, no final da procissão a Cristo, também recebe indulgência planária. São logo duas indulgências planárias que a pessoa pode receber numa cerimónia. Para além das graças todas próprias da cerimónia, ainda recebe. E pronto, acho que agora podemos passar para a Sexta-feira Santa. Sexta-feira Santa, que é... seria errado dizer que a missa de Sexta-feira Santa, porque não existe missa. Então chama-se a celebração da paixão de Nosso Jesus Cristo. Mas porquê que a Igreja não celebra a missa na Sexta-feira Santa? Então a missa é a renovação incruenta do sacrifício da cruz. E aqui tem aqui a anotação até do missal, que diz o seguinte, que hoje, porém, é tão profunda a consternação da Igreja, a dor, não, o luto, que ela se abstém de celebrar o santo sacrifício, para imergir na recordação do sacrifício consumado neste dia sobre o Calvário. Então, para que as pessoas possam mesmo imbuir, entranhar da questão do sacrifício redentor de Nosso Jesus Cristo. E então, portanto, isto é a indicação do próprio missal. É assim, das rúbricas. E é muito interessante, não há missa, e deve-se, claro que pode-se adaptar
A igreja é mãe, não é? Então ela sempre ajuda a adaptar tudo que for. Imagina um sacerdote que tem várias paróquias longe, não consegue reunir todos num sítio Sim. só. Apesar que às vezes as dioceses, as conferências episcopais, elas aconselham às vezes É reunir o máximo possível, não é? Nessas cerimónias. E então, mas deve-se celebrar de preferência às 3 da tarde, que é exatamente o horário que nos Evangelhos nos diz que foi quando o nosso Jesus Cristo expirou. Então como é que se desenrola a cerimónia? Não tem missa, não é? Já sabemos, mas tem o Santíssimo, que é o que foi consagrado mediante, portanto em comunhão, melhor dizendo. Sim, tem 3 partes, sim, mais fácil. A cerimónia de Sexta-feira Santa são 3 partes. A liturgia da palavra, logo a primeira parte, depois a adoração da Santa Cruz e comunhão, ou seja, a liturgia eucarística, seria isso. Então talvez, e da liturgia da palavra? De comunhão, que é mais correto. Não certo. tem a liturgia eucarística, tinha a consagração. De comunhão. E na liturgia da palavra, quais são as partes assim de destaque que vale a pena assinalar? Na liturgia da palavra tem um detalhe bem interessante no início, que é toda a cerimónia começa em silêncio. Não há música de entrada, não há nada. A missa não, a celebração. Então, ela começa em silêncio, toda a celebração. E o sacerdote entra, se tiver os diáconos também vão juntos, e ele mal chega diante do altar, que está santuário, está igual como ficou no dia anterior, sacrário vazio, inclusive às vezes até se coloca uma cortina roxa, um véu roxo ou vermelho, para exatamente simbolizar esse lado do luto, né? E então o sacerdote chega diante do altar e prosterna-se, deita-se por terra. Sim. Para pedir perdão por todos. E aqui seja o sacerdote, seja bispo, seja o Papa também. Sim. E ele reza em silêncio, simbolizando a oração que o próprio Salvador fez no horto. E reza por todos nós, etc. E aí, quando se levanta, vai para a cátedra, onde ele vai puxar as orações e rezam oremos, e logo assim começa então a liturgia da palavra. Então, e na liturgia da palavra, a Igreja recorda-nos na primeira leitura a leitura de Isaías, que Isaías tem muitos capítulos. Se não me engano é o capítulo 50, 51 de Isaías, que fala exatamente essas profecias messiânicas, que tem muitas profecias do Messias, mas Isaías não fala só da glória do Messias, mas da parte da crucifixão, ou seja, toda a paixão é anunciada por Isaías. E inclusive tem um trecho lindíssimo, se calhar até podemos ler, que é das partes de Isaías que mais diz respeito à paixão, que diz o seguinte: desprezado e repelido pelos homens, homem de dores, acostumado ao sofrimento, era como aquele de quem se desvia o rosto, pessoa desprezível e sem valor para nós. Então, tudo bate certo com a nossa Cristo, a flagelação, coração de espinhos, uma pessoa que se vira o rosto por tão impressionante que está aquela fisionomia, né? Ele suportou as nossas enfermidades e tomou sobre si as nossas dores, mas nós víamos nele um homem castigado, ferido por Deus e humilhado. Ele foi trespassado por causa das nossas culpas e esmagado por causa das nossas iniquidades. Caiu sobre ele o castigo que nos salva, e aí tem a frase famosa: pelas suas chagas fomos curados. É muito bonito. Que é muito bonito, pelas suas chagas fomos curados. Depois temos o Salmo 30, que a antífona do Salmo são as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz: Pai, em vossas mãos entrego o meu espírito. E depois todo o Salmo 30 que fala sobre também tem a crucifixão. É bonito ver sempre este cuidado da Igreja em ressaltar todas as partes do Antigo Testamento que se referem a Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Todas as profecias, como tem pleno cumprimento, só fazem sentido com o Nosso Senhor Jesus Cristo, não é? E de segunda leitura temos a carta aos Hebreus, que é bem teológica, assim, São Paulo coloca muito essa questão da teologia, com o nosso ser como sacerdote, com o ser como segunda pessoa da Santíssima Trindade. E aí São Paulo recorda então que o nosso Senhor foi a vítima, né? Foi o altar, a vítima, o sacerdote, as 3 coisas ao mesmo tempo, para nos representar junto a Deus. Também é muito interessante essa. É nesta carta, não sei, que São Paulo
diz que o sacerdote não tem que oferecer vítima pelos seus próprios pecados, não é? Porque todos os sacerdotes têm que oferecer, pedir perdão também pelos seus próprios pecados. E Nosso Senhor era o único. Não sei se é esta aqui, mas Sim. deve ser, certamente. E um ponto também que nós que foi que é agora assim, depois chega na parte que supostamente seria a aclamação em evangelho, que habitualmente se canta um aleluia, que Ou é louvor a louvor a voz. Na sexta-feira santa aí canta-se um gradual. Gradual é um nome técnico para várias partes, assim, músicas, que assim como isso de uma antífona, Sim. um gradual, uma sequência. Então este gradual também é muito bonito, que é um trecho da Epístola aos Filipenses, de São Paulo, que diz que é: Cristo fez-se obediente por nós até à morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo o nome. Que também tem quando se canta em gregoriano, é um gradual lindíssimo, assim, que só ouvindo, né? Temos que fazer o episódio das músicas. Tem que fazer as pessoas têm que participar ou participar, o mais importante é participar. Ouvir, nós vamos cantar lá no Sameiro, vamos cantar aqui o gradual e é lindíssimo mesmo. E aí chegamos no Evangelho. É um Evangelho que nunca muda. Nós até podemos entrar nesse detalhe, mas é detalhes litúrgicos, mas certos Evangelhos mudam dependendo do ano litúrgico, se é o ano A, B ou C. Este ano estamos no ano A. Mas este Evangelho da Paixão, na sexta-feira, nunca muda. É sempre a paixão de Nosso segundo São João. Que, por exemplo, no Domingo de Ramos, né? Vai trocando, normalmente dependendo do ano São A, Marcos, o São Mateus, porque exatamente para termos várias versões, são as mesmas versões, mas outro modo diferente de contar a mesma história. Mas interessante que a Igreja coloca sempre, sexta-feira santa, sempre o Evangelho de São João. E pelo menos comenta aqui, como os arautos costumam fazer sempre, que costumamos fazer o Evangelho cantado, que a Igreja coloca em 3 partes, né? Tem o narrador, tem o Nosso Jesus Cristo e tem o povo. Tem várias pessoas a cantar conforme a personagem, ou proclamar, ou a rezar, ou a cantar. Em vez de ser só, normalmente é só o sacerdote que lê o Evangelho, não é? Aqui então, no caso, quando é cantado, tem um narrador, canta toda a parte da narração. Preferivelmente o sacerdote faz a parte de Nosso Jesus Cristo, ou um diácono, ou um cantor, se for necessário, e depois tem a parte do povo, ou cantam todos em conjunto. Às vezes também se faz que cada um do coro faz um personagem, faz o Herodes, faz aquela empregada que estava na porta de São Pedro, faz São Pedro, e é bem interessante. Claro, existem muitos tons, mas existe um tom assim que cantamos, os arautos, que é um tom muito bonito e que coloca essa impostação de espírito para entender bem a paixão. E o facto de ser cantado dá tempo a pessoa meditar enquanto os cantores vão e a pessoa vai meditando nessa paixão de Nosso Jesus Cristo. E terminam, ou seja, quase no final do Evangelho, com a parte e expirou, né? Nosso Senhor expirou. Depois da frase de Nosso Jesus Cristo: Pai, em vossas mãos entrego o meu espírito, tudo está consumado, né? E o evangelista diz, e dizendo esta palavra, expirou. E aí a igreja toda ajoelha. Nas rúbricas diz que todos se ajoelham e fazem um pouco de silêncio, exatamente para mostrar esse luto pela morte de Nosso Jesus Cristo. Então este é o fim da liturgia da palavra aqui, não? Ainda tem mais uma parte? Sim, termina a liturgia da palavra, então com o Evangelho da Paixão, o sacerdote faz a homilia. Sim. E entramos então antes da adoração da cruz, claro, entre a adoração da cruz e a liturgia da palavra, temos a oração universal, que assim como se faz habitualmente, a oração dos fiéis, a oração universal. Esta é uma oração especial. No fundo, fosse a oração dos fiéis, assim, universal principal do ano, é esta, que é uma oração bem interessante, que a Igreja diz nas rúbricas que se deve rezar por todos, que ninguém é esquecido, a não ser que a própria pessoa se exclua dessa oração. Então a Igreja quer rezar por todos, e então ela vai rezando por várias intenções. Então primeiro pela Igreja, pelo Papa, pelos catecúmenos. Nós vamos ver depois na Vigília Pascal com a importância, mas já dizemos que normalmente a Quaresma, além de ser um período de penitência, é a preparação dos catecúmenos, aqueles que vão batizar, que
estão-se a preparar. Então reza-se A própria por esses. liturgia toda dos domingos, não é? É Feita pensar, para isso, sim, pensada os nisso. evangelhos, o evangelho cego de nascença, o da adúltera, tudo a preparar a questão do batismo. E então reza-se pelos governantes, tem muitas intenções mesmo. E terminando então essas intenções da oração universal, entramos na parte da adoração da cruz. E a adoração da cruz também tem, claro, é fácil descobrir o simbolismo, Sim. porque isso é o dia que o nosso Jesus Cristo morreu. Então é o dia que nós vamos adorar a Santa Cruz. E então nessa altura entra a cruz em procissão e vem velada, ou seja, vem Coberta com o véu. coberta com um manto. E quando chega lá dentro do presbitério, o sacerdote vai desvelando, vai tirando o véu. Primeiro tira a parte da cabeça e canta: Eis o madeiro da cruz, na qual foi suspenso o Redentor do mundo. E aí toda a gente responde: vinde, adoremos. Pode ser rezado, pode ser cantado em latim, em português, Sim. em que língua for. E depois, isso é a primeira vez, depois sobe um pouquinho o tom e o sacerdote tira do braço direito, descobre o braço direito e volta a cantar a mesmo responsório, e depois tira todo o véu a terceira vez, tira todo o véu e canta. Isto é uma daquelas novamente. partes que também vale a pena ter o vídeo, se calhar. Trechinho. Depois na edição vai aparecer. E esses três cânticos, eis o madeiro da cruz, etc., representa três fatos. Então, a primeira vez pelos ultrajes que nosso Jesus Cristo foi objeto na casa de Caifás, onde lhe davam golpes e bofetadas. Segundo, pelos escárnios que fizeram ao Senhor no palácio de Pilatos, onde os soldados lhe coroaram de espinhos e ajoelhavam-se dizendo: Salve, Rei dos Judeus. E a terceira, a expiação pelas afrontas por ele sofridas na via dolorosa do Calvário. Então tudo tem simbolismo muito bonito, e a pessoa estando lá a participar, sabendo isto também ajuda, né? E mais uma vez a Igreja nos dá uma indulgência plenária para as pessoas que participarem da adoração da cruz. Sim. Na Sexta-feira Santa. E é um dia também de jejum e abstinência. Já falámos no outro podcast. Mas é bom lembrar, sim. Mas recebe-se indulgência plenária. E depois dessas alturas, depende um pouco, mas normalmente o sacerdote, os diáconos, quem está mais perto ali, adora a cruz. Ou se o público permitir, Sim. todos adoram a cruz, passam, podem auscular, tocar na cruz, rezar um pouco diante da cruz. E é um dia que a cruz está para ser adorada, por isso faz a genuflexão diante da cruz, como se fosse diante do Santíssimo, genuflexe dentro da cruz. Mas claro, se às vezes não permitir, só alguns representantes e o resto do povo, no final da cerimónia, faz a adoração deles, que depois a cruz fica para a adoração. E chegamos na terceira parte da comunhão, que, como já foi dito, chega à reserva do Santíssimo do dia anterior, do monumento. Vem um ministro nessa altura os diáconos ou o sacerdote preparam o altar, colocam a toalha, as velas? A toalha, que também tem um simbolismo muito bonito, porque lembramos que o altar estava vazio por causa de terem tirado as vestes do Nosso Senhor. Então volta-se a colocar em símbolo do sudário. O sudário que foi colocado em cima da... Olha, outro episódio muito interessante era sobre o Santo Sudário. Então, colocam uma toalha que simboliza o sudário e a reserva do Santíssimo vai para o altar, faz todo o rito litúrgico normal, reza-se o Pai Nosso, o Cordeiro de Deus, e dá-se a comunhão. No final da comunhão, oremos e termina. E o Santíssimo é guardado novamente. O Santíssimo é guardado. E tudo em silêncio também. Não há música de entrada, não há música de saída, não. É o luto. E aí no final, aí coloca-se Nosso Jesus Cristo, sai de trás do altar a cruz, né? Sim. E volta-se a colocar no centro para que seja adorado por todos. Sim. E assim se faz a cerimónia, então. Depois nesse dia à noite há muitas vias sacras também, várias cerimónias. Depois depende da tradição de cada sítio. É um bom costume assim, fazer uma via sacra, né? Na própria Sexta-feira Santa, para ser mais sensível a toda a paixão do nosso Jesus Cristo. E muito bem, e falta-nos então uma cerimónia. Uma cerimónia que é o Sábado Santo,
que o nome mais correto seria Vigília Pascal, ou seja, o Sábado Santo seria o dia, né? Sim. Que é um dia de luto, né? Que você não poderia dizer que seria o dia todo, né? Até o começo da cerimónia da Vigília Pascal seria um dia de luto, que também tem aqui um detalhe bem interessante, que é um dia consagrado a Nossa Senhora, como vários... o Dr. Plínio mencionava muitas vezes isso, que é o sábado, porque Nossa Senhora foi a única que manteve a fé viva da igreja. Também Depois porque os apóstolos todos tinham fugido. Tinham fugido, estavam com medo, etc. Estavam sem fé. Morreu, Nossa Senhora morreu, acabou tudo, e agora como é que vai ficar aqui? Eles tinham uma ideia assim um pouco errada sobre o que era o messianismo de Nosso Jesus Cristo. Sim. Então Nossa Senhora foi a única que manteve a fé. Então também é um dia dedicado a Nossa Senhora, o Sábado Santo. E lembrar também tudo que Nossa Senhora sofreu, não é? Ao ver o seu filho. Todas as dores de Nossa Senhora. Também é um dia que se pode lembrar isso perfeitamente, e deve-se lembrar isso também, não é? Então durante o dia, o sábado, até deve ser um dia mais tranquilo, assim, de luto. Tá? Mas depois da cerimónia em si, é como se já fosse do domingo, que é a vigília, né? É uma véspera. Então, aí chegamos então à Vigília Pascal. A Vigília Pascal tem-se obrigatoriamente de começar depois do sol se pôr. Tem que estar escuro. Tem que estar escuro. Exatamente para simbolizar a questão das trevas. Nosso Senhor morreu, o mundo está em trevas. E vamos ver ao longo da cerimónia como é a importância da questão da trevas e luz, né? Luz e trevas. Então a cerimónia tem que começar depois do pôr do sol, já está tudo escuro, e a cerimónia começa à porta da igreja, fora da igreja. Isso da luz e das trevas também é bonito, que é o primeiro dia do ano em que o tempo de luz começa a ser superior ao tempo de trevas, não é? Sim. Daí a marcação da Páscoa ser as luas e tudo, que começa a haver essa inversão. Essa inversão, que a luz começa a ganhar as trevas. É muito bonito. Então, segundo Santo Agostinho, ele tinha uma frase muito bonita que ele chamava a Vigília Pascal como a mãe de todas as vigílias. Hoje em dia ainda temos esses costumes de fazer vigílias, mas antigamente era bem mais costume fazer muitas vigílias de Pentecostes, também é muito famosa. Sim. Vigílias que é para preparar grandes acontecimentos, tinha que ser vigílias, né? Está de vela, né? Antigamente os cavaleiros, quando iam ser armados, tinham a vigília de armas. Sim. E então Santo Agostinho então chamava a mãe de todas as vigílias, era a Vigília Pascal. E então a cerimónia começa fora da igreja, também para simbolizar esse lado de como o túmulo de Nosso Senhor ficava fora de Jerusalém. Também tem assim de começar à porta ou fora, e começa tudo às escuras, menos por uma fogueira. Temos ali uma fogueira, uma pira de fogo, que é chamado Fogo Novo, que logo de início é abençoado pelo sacerdote. O sacerdote entra, também tudo em silêncio. Ainda está um período de luto, não é? Não há música, né? Entra em silêncio. E a primeira parte dessa Vigília Pascal chama-se o Lucernário. Vem luce, em latim, de luz. Então vai-se abençoar esse fogo novo, que vai produzir a luz nova, né? Do Sírio. Então é começar a questão da luz. A luz que vai despontar, que vai ser sempre símbolo da ressurreição de Nosso Jesus Cristo, essa luz que vai despontando. Então começa a fogueira, o padre abençoa esse fogo novo. Depois disso é preparado o círio. O círio, então, para aqueles que não sabem que é o círio, é uma vela, né? É um círio, mas é um grande, que vai ser o círio, a vela, vai ficar nas igrejas, nas capelas. Geralmente junto à pia batismal, não? A pia batismal vai ser sempre aceso durante o resto do tempo pascal e nas cerimónias importantes, como casamentos, batizados, sempre que é preciso renovar as promessas do batismo, deve-se acender o círio. Então vai ser sempre esse símbolo da ressurreição. E no fundo, o símbolo da fé tudo da ressurreição, o batismo, tudo em torno do círio. E é muito interessante os simbolismos que tem o círio, que ele é preparado. Então, o primeiro símbolo é a cruz. Então, o sacerdote com uma espécie de uma faca, um estilete, ele marca com uma cruz. Então, para não esquecer que no dia anterior foi sexta-feira santa, Nosso Senhor morreu na cruz. Então, cruz. Depois, além da cruz, ele marca um alfa e um ômega, a primeira e a última letras do alfabeto grego.
Portanto, todas as pessoas quando virem o Sírio podem analisar, não é? Sim. Nas igrejas que têm estes Tem uma cruz. tem a cruz, tem o alfa, tem esses simbolismos Alfa, todos. Exatamente para simbolizar que nosso Cristo é o princípio e o fim. E depois colocam-se 4 números, que é do ano corrente. Este ano vai ser 2026. 2026, que é exatamente dizer que nosso Senhor marcou a história. De tal maneira que todo, antes de Cristo, depois de Cristo, então o ano que estamos, desde a morte do nosso Jesus Cristo, da ressurreição, é o ano 2026, é muito interessante. Depois disso, o sacerdote coloca, são 5 bolinhas de incenso nas 5 pontas da cruz, e tem 2 simbolismos, as 5 chagas do nosso Jesus Cristo, e ao mesmo tempo vai dizendo uma frase, e não tem, que é pelas suas chagas, no fundo pelas suas chagas fomos curados. Sim. Mas não é essa frase de Isaías, mas parecido. E também as bolinhas de incenso simbolizam o incenso que as santas mulheres, os bálsamos, os perfumes, foram levar no túmulo, foram levar ao túmulo do nosso Jesus Cristo, esses grãos de incenso. E pronto, depois da preparação do Sírio, o Sírio é aceso e começa a procissão, que simboliza exatamente o mandato do nosso Jesus Cristo de pregar o Evangelho. Começa a igreja nova que vai levar o Evangelho para todo o mundo. O Sírio vai à frente de toda a gente. O Sírio é que vai na frente exatamente a representar isso. O nosso Senhor vai na frente. Também é um vídeo interessante ver o Sírio entrar aqui pela igreja. E à medida que começa o cerimonial da procissão, como é que se decorre a procissão? O Sírio vai na frente. E em 3 vezes, tem 3 paragens, ou seja, tem 2 paragens no caso, mas são 3 vezes que se faz o Lumen Christi, que é o sacerdote canta Lumen Christi, ou a luz de Cristo, e toda a gente responde graças a Deus. E ele levanta o Sírio e a cada vez que vai avançando, depois podem ver, que vão participar da cerimónia, vai-se acendendo as velas, cada pessoa tem uma vela também, então é bonito como é que do Sírio. Então, do fogo novo passa a luz para o Sírio, do Sírio vai passando para as pessoas, e quando chega no último Lumen Christi, já na igreja, dentro do presbitério, aí todas as pessoas já estão com as luzes acesas, tudo, já no meio das trevas, já desponta a luz do Sírio, tudo muito bonito, essa cerimonial. Após essa parte do Sírio, todas as velas se mantêm acesas, o Sírio no meio. E aí começa o precónio pascal. Precónio, até vem dos arautos, né? Não vem dos arautos. Sim, mas quem sabe que o EP dos arautos é Evangelium Preconium. Preconium em latim é anunciador, mensageiro, precones. Então, precónio é o anúncio da Páscoa. Que também é muito interessante, muito bonito, que antigamente quem fazia esse anúncio da Páscoa era o diácono mais jovem que estava por ali, ele que fazia era de cor, era de improviso. Então ele estava tão entusiasmado com a questão da ressurreição que ele começava a cantar as glórias da ressurreição, da Páscoa e tudo. Claro, com o tempo, se calhar, o engenho e a arte foi diminuído. Ou já tinham feito tão bonitas que era difícil superar, então fixou. Porque o precónio que temos atualmente, para as pessoas saberem, é aquela música que começa com exulta de alegria a multidão dos anjos. Toda essa parte desse precónio foi escrito em parte por Santo Agostinho e por Santo Ambrósio. Então, claro, são 2 doutores máximos da igreja. Claro, os diáconos depois ficaram uma série de intimidade e começaram a cantar mais vezes. Que era tão bonito, não dava para... E é lindíssimo, é um texto, não temos tempo, este podcast já está especial, vai ser mais longo do que o habitual. Mas o texto é lindíssimo. Então, até tem uma frase famosa que é o Félix culpa, ou feliz culpa de Adão. Ou seja, se Adão e Eva não tivessem pecado, não teria havido a redenção, né? Então, as frases assim, muito, muito bonitas. Depois, quem estiver presente na Vigília Pascal pode acompanhar. Terminado o precónio pascal, aí passamos para a liturgia da palavra. E é muito interessante porque às vezes a pessoa pode banalizar a missa em si. Então, eu falei em missa no quando desta cerimónia, mas achar que missa é só a Eucaristia, só comungar, e também tem a parte da liturgia da palavra, que é bem equilibrada. Mas para vermos como é a mãe de todas as vigílias, como dizia Santo Agostinho. Então, a Igreja, neste dia, na Vigília Pascal, coloca a liturgia da palavra
bem rica. Então, quando se faz todas as leituras, são 7 leituras. 7 leituras. Do Antigo Testamento, Sim. com 7 salmos. E depois, primeiramente, é tudo do Antigo Testamento. Então, claro, agora não vamos ver tudo, mas conta a história toda da salvação. Gênesis, Assim. depois passa para Abraão, toda a aprovação de Abraão. Depois várias de Ezequiel, mesmo de Isaías, para a questão do messiânico. A Páscoa em si também, a Páscoa, a Moisés. Também. Tem leituras muito, muito interessantes. A profecia de Baruch também, se não me engano. E todos com os salmos a corresponder. Muito bonito mesmo. Essa é a liturgia da palavra. Todo o Antigo Testamento. E aí, quando terminam as leituras do Antigo Testamento, vem o hino do Glória. Então, desde a Quinta-feira Santa, que não se cantava o Glória, então vai-se cantar. Depois de toda a história da salvação do Antigo Testamento, para anunciar que Cristo ressuscitou. E então... É difícil dizer qual é que é a parte mais bonita de uma cerimónia, mas a parte mais emotiva talvez seja esta. Sim, porque com o Cântico do Glória aparecem os sinos novamente, com o bimbalhar dos sinos, acendem-se as luzes. Normalmente tem o normal é ter uma cortina, um véu para tapar. Sim. E ao cair o véu aparece o altar todo com flores, com sim, velas. Também vai ter o vídeo para ver. Vídeo, ou uma foto. Ou não colocar e dizer para as pessoas irem assistir Também, só esta parte só vê quem está lá. Vamos ver como é que o nosso editor vai fazer. Mas é lindíssimo todo esse cântico de glória com esse esplendor, para anunciar então que Cristo ressuscitou. É que chegamos ao Novo Testamento, né? Foi o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Terminando o Glória, aí vem uma epístola. Normalmente é cantada às vezes. O ideal Portanto, é que passamos cantada, para o Novo Testamento já. que tem aquele trecho famoso que diz: Cristo ressuscitado dos mortos não pode morrer jamais. Nós que estávamos considerando mortos para o pecado e vivos para Deus em Jesus Cristo. Essa epístola de São Pedro é proclamada então logo após o Glória, para dizer que acabou a morte, nós vivemos em Deus, ressuscitamos em Cristo, e muito bonito. E depois vem o Aleluia. Então 40 dias sem cantar Aleluia. Chegou a hora. Um diácono ou um leitor vai diante do sacerdote e diz assim: Reverendíssimo Padre, já é Aleluia, né? Quod est Aleluia em latim. Quod est Aleluia, que é Anúncio Vobis Gaudium Magnum. Você faz com o Papa assim: tenho uma grande alegria, uma grande notícia para vos dar. Já chegou o Aleluia, chegou a ação de graça, chegou o louvor de Deus, a ressurreição. Isso que quer dizer. E aí nessa altura eles canta-se 3 vezes o Aleluia, em tons sucessivos, vai subindo o tom e canta 3 vezes o Aleluia mesmo para dizer que chegou a ressurreição. Portanto, o Aleluia antes do Evangelho. Antes do Evangelho. E como é normal. Desse o Evangelho da Páscoa também, que vai cada ano, vai trocando. Cada ano litúrgico troca, porque cada evangelista conta a ressurreição de alguma maneira. E então, assim, a parte assim, mais da Vigília Pascal principal termina aqui. Após essa parte da liturgia da palavra, do Círio, só tem mais a questão da liturgia batismal. Que a igreja, então... Também tem um pormenor interessante do credo, não sei se podias explicar como se costuma rezar o credo, não é? Sim, são 2 detalhes bem interessantes que são relacionados, que no Evangelho, normalmente em missas solenes, os acólitos acompanham com 2 velas, né? Mas nesse dia as velas não vão. Porquê? Exatamente pelo mesmo motivo do credo, ou seja, como os apóstolos andavam meio fugidos também e escondidos, não estavam todos, não foram ao sepulcro, não estavam sem fé, estavam assim meio inconstantes, então as velas não vão. Ainda não tinham recebido o Espírito Santo, não? Faltava fé, e nesse dia também não há credo, exatamente por isso, porque os apóstolos estavam sem fé, não acreditavam na ressurreição. São Tomé, São Tomé, toda essa história. E não só, não era só São Tomé, ficou com a fama. E aí entramos na liturgia batismal. Nós, como dissemos, que a liturgia, a igreja sempre, desde o início da igreja, quis que
os catecúmenos fossem batizados na Vigília Pascal. É o dia ideal para ser batizado, os adultos, de serem batizados na Vigília Pascal, com uma preparação de vários meses. Chama-se escrutínios, né? A preparação, várias semanas, toda a quaresma principalmente, todos os evangelhos, como já dissemos. Se houver batismos, são batizados nesta altura. Estão à parte, mas tem-se vindo cada vez mais a aumentar o número, especialmente na Europa, de pessoas que são batizadas na Vigília Pascal. Não? Tem havido recordes a cada ano que passa. França. Que na França tem 20 mil, esta Semana Santa ia ter 20 mil batizados na França, na Vigília Pascal. Então, como é que tem crescido, graças a Deus, os batismos de adultos. Então, se houver cerimónia, liturgia batismal, faz-se nesta altura, com todos os cerimoniais normais do batismo. Não vamos agora deter-nos disso, mas tem a ladainha todos os santos, depois tem as unções, tem até o rito próprio do batismo. Todos coloca a veste, acende a vela no Sírio, né? O Sírio novo. Então é muito bonito essa luz nova de uma criança ou de um adulto que foi batizado, ser no próprio dia que o Sírio é abençoado também. Então, se não houver batismos, então faz-se na mesma liturgia batismal, ou seja, abençoa-se uma água chamada água lustral, em que o sacerdote vai aspergir todas as pessoas para lembrar, e vai fazer a renovação das promessas do batismo, exatamente para lembrar todas as graças do batismo. Ou seja, a igreja não vai passar a Vigília Pascal sem falar do batismo, né? Tem que, ou ser batizados ou sem batizados, vai ter a liturgia época batismal. Também que todos aqueles que já foram batizados renovam assim, as suas promessas do batismo. E depois disso, a liturgia eucarística segue normalmente até ao fim, já mas com uma solenidade assim máxima. Mas é muito bonito agora que já vimos assim as três, não é? Porque acho que quem só participa de uma acaba por ficar com uma visão incompleta, não é? Às vezes a pessoa não pode, mas quando a pessoa vê as três, não é? Uma começa alegre e acaba triste, Quinta-feira Santa, Sexta-feira Santa o Dorto, e depois também a ressurreição, portanto, a alegria. A alegria. Então não é só o sofrimento pelo sofrimento, mas é o sofrimento também com vistas à ressurreição. E assim fica-se com uma ideia completa de nosso, não só Nosso Senhor, mas da paixão e ressurreição de Nosso Senhor. Não é? Quando fica só numa, parece que só vê uma parte, não é? Sim, alguém que fosse manco, assim, que alguma coisa não está certa. Então, talvez terminamos aqui o nosso podcast e deixamos esse conselho para os nossos seguidores, que participem com afinco, com devoção, e acima de tudo, como é que podemos participar bem esta Semana Santa? Seria a grande pergunta, assim, então como é que se vive bem a Semana Santa? E com isso terminamos. Então, a Semana Santa, acima de tudo, viver o passo a passo, sentir junto com o nosso Jesus Cristo essa paixão dele, com penetração, até com propósitos de mudança de vida. O que é que eu preciso de adequar a minha vida ao exemplo que o nosso Jesus Cristo me deu através destes dias todos? E então, certamente, Nossa Senhora nos vai dar graças para vivermos bem esta Semana Santa. Então, fazemos esse convite final: participem das cerimónias da Tríduo Pascal, para viverem com fé, com devoção, estas cerimónias importantíssimas que são o Tríduo Pascal. Está bem? Então, irmão Francisco, rezamos para terminar, né? Muito obrigado, irmão António, pela explicação. E vamos pedir graça então a Nossa Senhora para viver bem este Tríduo Pascal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria.